Você já percebeu que a vida nunca vai parar de te testar? Não importa quem você seja, onde esteja, ou o que já tenha conquistado, sempre haverá algo ou alguém desafiando sua estabilidade. Pode ser uma crítica injusta, uma perda inesperada, uma mudança brusca de planos ou até aquela voz interna que insiste em sussurrar dúvidas no seu ouvido. Parece que o mundo, em sua natureza, encontra prazer em colocar obstáculos no nosso caminho, como se constantemente nos perguntasse: mostre-me do que você é feito. E é nesse ponto, exatamente nesse choque entre o esperado e o inesperado, que surge a diferença entre os que caem e os que permanecem de pé. Veja, não é o mais forte fisicamente que vence, nem o mais inteligente, nem aquele que nasceu com mais privilégios ou recursos. A verdadeira vitória pertence a quem aprendeu a dominar a própria mente. Napoleon Hill, autor que marcou gerações com sua visão sobre prosperidade, já dizia que todas as riquezas começam com um pensamento dominado. Essa frase, embora simples, carrega um poder transformador. Antes dele, séculos atrás, os filósofos estoicos já compreendiam a mesma verdade. Marco Aurélio, imperador de Roma e exemplo de liderança em tempos caóticos, registrou em seu diário: a sua mente toma a forma dos pensamentos que você alimenta. Isso significa que, enquanto a maioria das pessoas vive reagindo de maneira automática, explodindo em raiva diante de uma provocação, afundando na ansiedade frente a um problema, ou se rendendo à dúvida diante de uma incerteza, os grandes, aqueles que realmente se elevam acima da média, escolhem conscientemente sua resposta. E essa escolha, aparentemente simples, é na verdade um ato de poder supremo. Pense na cena. Um homem cercado por provocações, injustiças e palavras venenosas. Os outros esperam vê-lo perder o controle, querem arrancar dele um gesto impulsivo, uma palavra agressiva, uma reação que confirme suas expectativas. Mas ele permanece sereno, não porque não sente, não porque é insensível, mas porque decidiu não ser escravo das emoções alheias. Isso não é frieza. Isso é estratégia. Isso é domínio. A vida vai rir da sua dor, vai zombar das suas quedas, vai te empurrar até o limite do que você acredita ser capaz de suportar. Vai testar sua paciência, sua fé, sua coragem. Mas é justamente nesses momentos que você descobre uma arma secreta que ninguém pode tirar de você: o silêncio interior. Esse silêncio não é ausência de palavras, é presença de força. É a voz interna que afirma, firme e tranquila: eu sei quem eu sou, eu sei para onde estou indo, e nada do que venha de fora pode me quebrar por dentro. Os fracos confundem calma com fraqueza, mas os sábios sabem que calma é poder. Como Epicteto ensinava, ninguém é livre até que aprenda a controlar a si mesmo. E aqui, diante dessa verdade, começa o nosso caminho. O que você está lendo agora não é apenas uma mensagem de motivação passageira, daquelas que inflamam por alguns minutos e depois desaparecem. É um chamado. Um chamado para que você treine sua mente como um soldado treina o corpo, com disciplina, repetição e constância. Um convite para que você aprenda a agir como se nada o afetasse. Não porque está fingindo, mas porque se tornou de fato alguém inabalável. Nos próximos instantes, quero que você imagine a si mesmo em batalhas diárias. Cada crítica que recebe, cada problema inesperado, cada queda, pode ser encarada de duas formas: como motivo para desistir ou como combustível para se fortalecer. A diferença está no olhar que você escolhe lançar sobre a situação. Napoleon Hill defendia que dentro de cada adversidade existe uma semente de oportunidade. Os estoicos diriam: não é o evento em si que importa, mas o julgamento que você faz sobre ele. Ou seja, o mundo pode tentar arrancar sua paz, mas só terá sucesso se você entregar a chave da sua mente. Você já percebeu como as pessoas perdem energia em discussões inúteis, respondendo a provocações, deixando-se arrastar por emoções momentâneas? Cada vez que alguém tira você do seu eixo, é como se roubasse um pedaço do seu poder. Mas quando você escolhe o silêncio, quando mantém a serenidade, você mostra que ninguém tem autoridade sobre sua essência. Esse é o verdadeiro escudo dos fortes. E não se trata de passividade. Não é sobre aceitar tudo sem reagir. É sobre escolher as batalhas certas, responder com estratégia e não com impulsividade. A mente treinada não é aquela que nunca sente medo ou raiva, mas aquela que não se deixa dominar por esses sentimentos. Pense nos grandes líderes da história, nos sábios, nos visionários. Nenhum deles chegou ao topo porque nunca enfrentou dificuldades. Pelo contrário, todos foram testados duramente. Mas o que os fez permanecer foi essa força invisível que nasce do domínio interior. Respire fundo agora. Perceba o que está dentro de você. Existe uma energia silenciosa,
Uma firmeza que talvez esteja adormecida, esperando apenas ser despertada. Essa é a sua verdadeira fortaleza. O que você vai encontrar aqui não vai necessariamente mudar o mundo lá fora. As críticas continuarão existindo, os obstáculos vão aparecer, as perdas farão parte da jornada. Mas o que pode mudar, e isso muda absolutamente tudo, é o mundo que existe dentro de você. E quando esse mundo interior é forte, nada lá fora tem poder suficiente para destruí-lo. O chamado está feito. A escolha é sua. Viver como refém das circunstâncias ou se tornar senhor de si mesmo. Autodisciplina, silêncio e força mental. A primeira muralha que você precisa erguer dentro de si não é contra o mundo, nem contra as pessoas que duvidam de você. É contra si mesmo. Essa muralha se chama autodisciplina. Sem ela, todo conhecimento se torna inútil, todo talento é desperdiçado e toda motivação se perde como poeira ao vento. Napoleon Hill foi direto quando afirmou: autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. Pense bem, você pode ter os melhores planos do mundo. Pode encher cadernos de metas. Pode passar noites sonhando acordado com tudo aquilo que deseja conquistar. Mas se a disciplina não transformar ideia em ação, se não houver constância na execução, nada acontece. O sonho permanece apenas um sonho. Olhe para a história. Pense nos guerreiros espartanos. Eles não eram os mais numerosos, tampouco tinham os recursos de impérios gigantescos. Mas o que os tornava temidos era o treinamento incansável e a capacidade de dominar a si mesmos antes de tentar dominar o inimigo. Eles aprenderam que o maior campo de batalha não estava fora, mas dentro de cada um. É exatamente isso que a vida pede de você. A capacidade de dizer não às vontades momentâneas para poder dizer sim ao seu futuro. E aqui entra a sabedoria estoica. Sêneca escreveu: ninguém é mais escravo do que aquele que se deixa governar por seus desejos. Você pode parecer livre aos olhos do mundo. Pode ter bens, poder ou status. Mas se for prisioneiro da sua própria mente, nunca experimentará a verdadeira liberdade. A disciplina é esse ato silencioso de libertação. Ela é quem te levanta da cama quando a preguiça tenta te paralisar. Ela é quem te cala no momento da raiva, quando tudo em você clama por explosão. Ela é quem te sustenta no desconforto, lembrando que existe um prêmio aguardando no horizonte. E o mais interessante, a disciplina não grita, não faz alarde. Ela age no silêncio. Enquanto muitos se perdem em discursos inflamados sobre sonhos e metas, o disciplinado constrói. Enquanto muitos gastam energia postando frases motivacionais, o disciplinado pratica no escuro, no anonimato, na constância que poucos têm coragem de sustentar. Mas a vida exige não apenas disciplina. Existe uma segunda arma, tão poderosa quanto, que caminha lado a lado com ela: o silêncio. Vivemos numa era de ruídos. Todos querem responder, provar algo, vencer discussões inúteis. O ego pede palco, mas a verdadeira grandeza exige silêncio. Napoleon Hill observou que os homens mais bem-sucedidos que conheceu falavam pouco e pensavam muito. Eles entendiam que o silêncio não é vazio. O silêncio é um campo de força. O silêncio protege. Ele cria espaço para refletir. Ele dá tempo para agir de forma estratégica. Os tolos acreditam que calma é sinal de fraqueza. Mas pergunte-se, o que é mais forte? Um rio raso que transborda a cada chuva, ou um oceano profundo que permanece firme mesmo diante das maiores tempestades? Quando você se cala, não está se rendendo, está acumulando energia. Quando você observa em silêncio, não está sendo passivo. Está colhendo informações que os impulsivos deixam escapar. Quando você controla suas respostas, não está sendo frio, está sendo sábio. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que damos a elas. O silêncio é justamente esse intervalo sagrado entre o estímulo e a resposta. Enquanto o mundo grita para que você reaja imediatamente, você respira, pensa, analisa e só então escolhe. E essa escolha é poder. Imagine a cena: um líder diante da sua equipe em meio ao caos. Todos estão desesperados, gritando, culpando uns aos outros. O ambiente é confusão pura, mas o líder permanece em silêncio por alguns segundos. Observa cada detalhe, analisa com calma, e então, quando finalmente fala, suas palavras são tão firmes e diretas que transformam completamente o ambiente. Isso é força. Isso é domínio. Isso é o que acontece quando a mente é treinada, não para reagir com impulso, mas para responder com propósito. Agora, não confunda.
Ser disciplinado e silencioso não significa ser indiferente. Você vai sentir raiva, vai sentir medo, vai sentir ansiedade. Isso é humano. A diferença é que você não será escravo dessas emoções. Você as verá como visitantes temporários, não como donos permanentes da sua casa interior. O mundo admira aqueles que têm autocontrole. Quem controla a si mesmo inspira respeito, confiança e até um certo mistério. Porque todos sabem, se você domina a si, nada lá fora pode dominar você. E esse respeito não nasce do barulho, mas da postura. Por isso o chamado é claro. Haja como se nada te afetasse. Não como um ator que finge frieza, mas como alguém que treinou tanto sua mente que já não precisa provar nada a ninguém. O verdadeiro poder não está em responder a tudo, mas em dominar a si mesmo a tal ponto que nem tudo merece resposta. E no fim das contas, essa é a liberdade suprema. Caminhar pelo mundo com disciplina e silêncio, inabalável diante das tempestades, firme diante das provocações e livre diante de si mesmo. As pessoas vão te julgar, vão rir, vão apontar o dedo, vão distorcer suas intenções, vão criar histórias sobre você que nem de longe se aproximam da verdade. Isso não é hipótese, é certeza. E aqui está a realidade dura que muitos evitam encarar. Você nunca vai agradar todo mundo. Nem deve. Napoleon Hill, em seus estudos sobre a mente humana e o sucesso, afirmava que a crítica injusta, na maioria das vezes, não passa de uma admiração mal disfarçada. Em outras palavras, quando zombam de você, quando diminuem seus esforços ou fazem piada dos seus sonhos, o que estão realmente dizendo é: você me lembra do que eu não tive coragem de ser. Os estoicos já compreendiam isso séculos antes. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: quando alguém te ofende, lembre-se, ele age assim porque acredita que deve. Se você soubesse o que ele sabe, faria o mesmo. Essa visão muda tudo, porque mostra que as críticas revelam mais sobre quem as faz do que sobre quem as recebe. Então, por que entregar sua paz a elas? Você não precisa se justificar o tempo todo. Você não precisa explicar cada decisão que toma. Você não precisa se curvar a opiniões que não pagam o preço da sua caminhada. A vida, em si, já é um teste constante. Ela vai medir sua resistência através da dor. Vai te ignorar, vai te rejeitar, vai te deixar sozinho nos momentos em que você mais precisaria de apoio. E talvez nessas horas você chore escondido. Talvez pense em desistir. Mas é justamente nesse ponto de maior fragilidade que a semente da grandeza começa a germinar. Napoleon Hill deixou registrado: cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas, atenção, essa semente só floresce em quem encara a dor de frente. Aquilo que você evita hoje voltará amanhã, com mais força. A ferida que você se recusa a tratar continuará aberta, sangrando, corroendo suas forças. Mas quando você decide ter coragem de enfrentar a dor, ela se transforma em caráter. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amar o destino. Não apenas suportar as dificuldades, mas abraçá-las como parte essencial do caminho. Epicteto resumia assim: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que aconteçam como acontecem, e tudo correrá bem. Isso não significa ser passivo, aceitar injustiças ou cruzar os braços diante das lutas. Significa entender que a vida não erra nos testes que envia. Cada obstáculo é um treino. Cada rejeição é um fortalecimento. Cada queda é um convite para levantar mais forte. Mas há um detalhe que poucos percebem. Muitos param cedo demais. Eles desistem no primeiro obstáculo, ou no segundo, ou no 10º. E a diferença entre os que vencem e os que fracassam não está em talento, inteligência ou sorte. A diferença está em uma palavra simples, mas poderosa: persistência. Napoleon Hill observou que o ponto de virada de quase todos os grandes homens da história aconteceu no momento em que tudo parecia perdido. Foi no desespero que surgiu a força. Foi no fundo do poço que nasceu a escalada. É quando a noite está mais escura que o sol está prestes a nascer. É quando a dor é mais insuportável que a vitória está mais próxima. E talvez você esteja exatamente aí agora, exausto, desacreditado, sentindo que nada muda, que nada acontece, que cada esforço é em vão. Mas aqui está um lembrete: a linha de chegada nunca avisa que está próxima. Ela só aparece para aqueles que continuam. Pense no bambu chinês. Durante anos você o rega e não vê nada crescer, parece tempo perdido. Mas na verdade algo está acontecendo. Ele está criando raízes invisíveis,
firmando-se no subterrâneo para sustentar a grandeza que virá. De repente, em poucas semanas, ele rompe a terra e cresce metros. Não porque cresceu de repente, mas porque estava se preparando em silêncio. Assim é a sua persistência. O que você planta no anonimato, um dia florescerá diante de todos. E aqui entra um conceito central de Napoleon Hill, o propósito definido. Ele o chamava de o fogo interno dos grandes realizadores. Não é apenas desejar dinheiro, status ou reconhecimento. É ter uma causa tão forte que transforma esforço em estilo de vida. É quando o trabalho deixa de ser peso e passa a ser parte de quem você é. Quando você descobre esse propósito, algo muda dentro de você. As críticas perdem força, a preguiça perde espaço. A disciplina deixa de ser um fardo e se torna natural. É nesse ponto que você começa a caminhar em outro ritmo, guiado por algo maior. Sêneca, com sua clareza, escreveu: se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. O propósito é esse porto. É a estrela que guia no meio da noite. É o que dá sentido ao sacrifício. É o que transforma a dor em combustível. Por isso, não tema as críticas. Não fuja da dor. Não desista na metade do caminho. Tudo isso faz parte do processo. Tudo isso está moldando a sua versão mais forte. E lembre-se, quanto maior o teste, maior será a vitória. No fim das contas, tudo se resume a uma única batalha. A luta dentro de você. O mundo lá fora vai continuar barulhento. As pessoas vão continuar julgando, comentando, criticando, tentando definir quem você é ou deveria ser. A vida vai continuar testando sua resistência, colocando obstáculos, apresentando quedas inesperadas e momentos em que tudo parece desmoronar. Mas no fundo, nada disso importa tanto quanto a forma como você decide reagir. Napoleon Hill foi categórico quando disse: o homem que domina a si mesmo, inevitavelmente domina o ambiente ao seu redor. Essa frase, por si só, já é um mapa de poder, porque mostra que o verdadeiro campo de batalha não está fora, mas dentro. Os estoicos reforçaram essa mesma ideia séculos antes. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se você é perturbado por algo externo, não é isso que o incomoda, mas o julgamento que você faz dele. E esse julgamento está em seu poder. Percebe o que isso significa? O verdadeiro poder não está em silenciar o mundo, mas em calar o caos dentro de si. Não está em controlar os outros, mas em controlar seus próprios impulsos. Não está em ter todas as respostas, mas em ter clareza sobre qual é o seu caminho e persistir nele até o fim, mesmo que o mundo inteiro diga que você não vai conseguir. Chega um momento na vida em que nada mais importa além da sua missão. Você começa a perder o interesse por conversas vazias, por distrações pequenas, por opiniões superficiais. As mesmas coisas que antes roubavam sua atenção já não têm mais poder sobre você. Você passa a caminhar com uma firmeza silenciosa. E esse silêncio assusta. Eles vão dizer que você mudou. Vão comentar que você ficou frio. Vão afirmar que você já não é o mesmo. Mas o que eles não sabem é que você apenas se curou. Aprendeu a proteger sua paz como algo sagrado. Descobriu que não precisa estar em todos os lugares. Que não precisa responder a todos. Que não precisa provar nada a ninguém. Essa nova postura, essa nova disciplina, esse novo silêncio, tudo isso já é vitória. Porque o verdadeiro triunfo não é impressionar os outros, mas viver de acordo com a sua verdade. Você não precisa gritar. Você não precisa se justificar a cada passo. Você não precisa se explicar a todo instante. Sua consistência já fala. Sua postura já inspira. Sua disciplina já ilumina. E se até hoje você pensou em desistir, lembre-se disso. Talvez você esteja a apenas um passo daquilo que buscou a vida inteira. E esse passo pode ser justamente não parar agora. Respire fundo, olhe para trás e veja o quanto já caminhou. Quantas vezes pensou que não iria conseguir, mas conseguiu. Olhe para frente e veja o quanto ainda pode conquistar. Quanta coisa ainda espera pela sua coragem. E acima de tudo, olhe para dentro e reconheça a força que você já tem. Quando você age como se nada te afetasse, não é que se tornou frio. Não é indiferença, não é apatia, é liberdade, é maturidade, é clareza, é finalmente entender que o controle da sua vida não está nas mãos dos outros, mas na sua própria capacidade de permanecer de pé diante do caos. Agora é com você. Se essa mensagem fez sentido para a sua caminhada, deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva: eu escolho ser inabalável. Entenda, isso não é apenas uma frase, é um compromisso público com a sua nova versão. É uma declaração de guerra contra as velhas desculpas. É uma bandeira levantada no campo de batalha da sua própria vida.
E aproveite também para curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque isso nos ajuda a espalhar essa mensagem para milhares de pessoas que, assim como você, estão despertando para uma vida mais forte, mais disciplinada e mais sábia. Lembre-se sempre, o silêncio pode ser sua maior arma, a disciplina seu maior escudo, e a mente a sua verdadeira riqueza. Cuide dela, proteja-a, treine-a, porque tudo o que você conquista do lado de fora começa com o que você domina do lado de dentro. Nos vemos no próximo vídeo.